Boa noite a todos. Em nome de Deus, eu declaro aberta a 8ª sessão ordinária do dia 29 de março de 2010. Peço ao senhor vereador Rodrigo Praz que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria de Magdala, da qual tinha expulsado sete demônios. Ela foi comunicar a notícia aos que tinham sido seus companheiros, que viviam em luto e em pranto. Eles, porém, ouviram dizer que Jesus vivia e fora visto por ela, não a acreditaram. Apareceu finalmente os próprios 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a obstinação em não acreditar neles, o que o tinham visto ressuscitado. Depois disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Obrigada, vereador. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 7ª sessão ordinária da 12ª legislatura da 2ª sessão legislativa realizada no dia 22 de março de 2010. Às 19 horas, na sala de sessões, compareceram os senhores vereadores Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Adilson Derete, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Marcos Simão Henke, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcan e Seno Junques. No uso das atribuições que lhes foram conferidas por lei, a senhora presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo com a seguinte ordem do dia. Primeira, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 6ª sessão ordinária de 2010. A presidente colocou a mesma em discussão, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceira, representação do projeto de lei complementar de número 01/2010, que altera o item 4º do anexo 6º da lei complementar de número 02/2009, de 21 de dezembro de 2009, que institui o Código Tributário do município de Rio do Campo e dá outras providências. Quarto, apresentação do projeto de número 04/2010, que reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo do município de Rio do Campo. Quinto, apresentação do projeto de número 05/2010, que altera o anexo 1º da tabela de diárias da Lei de número 1635/2008, de 12 de maio de 2008. Sexto, apresentação do projeto de decreto legislativo de número 01/2010, que dispõe sobre a nomeação de Comissão de Licitação do Poder Legislativo Municipal de Rio do Campo. A senhora presidente colocou o projeto de decreto em discussão única. Fizeram uso da palavra os vereadores Seno Junques, Rodrigo Praz e Marcos Simão Henke. E em seguida a presidente colocou o projeto de decreto em votação única, sendo aprovado por unanimidade. Sétimo, apresentação do projeto de resolução de número 02/2010, que dispõe sobre a antecipação da data da sessão ordinária do dia 5 de abril de 2010, a senhora presidente colocou o projeto de resolução em discussão única. Fez uso da palavra o vereador Seno Junques. Em seguida, o presidente colocou o projeto de resolução em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Oitava, apresentação das indicações. Indicação de número 19/2010, de autoria do vereador Rodrigo Praz. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Seno Junques, Antônio Carlos Contesini, Mário Henrique de Souza, Alexandre Lozzi, Salésio Kilcan e Adilson Derete e Marcos Simão Henke. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 20/2010, de autoria do vereador Rodrigo Praz. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Seno Junques, Adilson Derete, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Marcos Simão Henke e Mário Henrique de Souza. Em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 21/2010, de autoria do vereador Salésio Kilcan. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma e os vereadores Seno Junques, Marcos Simão Henke, Antônio Carlos Contesini, Rodrigo Praz, Alexandre Lozzi, e em votação única foi aprovada por unanimidade. Indicação de número 22/2010,
de autoria do vereador Sênio Junques. Em discussão única fizeram uso da palavra o autor da mesma, e os vereadores Antônio Carlos Contesini, Adilson Derete e Marcos Simão Henke, e em votação única foi aprovada por unanimidade. 9º. Leitura das correspondências recebidas. 10º. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a senhora presidente colocou o projeto de lei complementar de número 01/2010 em segunda e última discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Adilson Derete e Rodrigo Praz. E em seguida a presidente colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. 11º. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a senhora presidente colocou o projeto de lei de número 04/2010 em primeira discussão. Fez uso da palavra a senhora vereadora Aparecida de Fátima Capistrano e Garlini. Em seguida, a presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. 12º. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, a senhora presidente colocou o projeto de lei de número 05/2010 em primeira discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Adilson Derete, Marcos Simão Henke, Sênio Junques e Antônio Carlos Contesini. E em seguida, a presidente colocou o projeto em primeira votação, sendo aprovado com 7 votos favoráveis, sendo 1 voto contrário do vereador Rodrigo Praz. 13º. Requerimento verbal. De autoria do vereador Sênio Junques, requereu que fosse colocado em segunda discussão e votação os projetos de número 04 e 05/2010. A senhora presidente colocou o requerimento em discussão única, que sem observação foi aprovado por unanimidade. 14º. Com a concordância dos senhores vereadores, a presidente colocou o projeto de número 04/2010 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado por unanimidade. 15º. Com a concordância dos senhores vereadores, a presidente colocou o projeto de número 05/2010 em segunda e última discussão. Não havendo uso da palavra, colocou o projeto em segunda e última votação, sendo aprovado com 7 votos favoráveis, sendo 1 voto contrário do vereador Rodrigo Praz. 16º. Palavra livre. Fizeram uso da palavra livre os senhores vereadores Marcos Simão Henke, Antônio Carlos Contesini, Alexandre Lose, Salésio Kilker, Rodrigo Praz, Mário Henrique de Souza, Adilson Derete, Sênio Junques e Aparecida de Fátima Capistrano e Garlini. Nada mais a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessas mensagens se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única. Coloco a ata em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da moção de número 05/2010, de autoria da vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini. Moção 05/2010. A excelentíssima senhora Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A vereadora que subscreve e apresenta, de acordo com as normas do regimento interno e depois de ouvido o plenário, solicita que seja encaminhada esta moção a autoridades competentes do DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura, nos seguintes termos: para que seja avaliada a possibilidade de fazer uma galeria para o escoamento da água da chuva na SC 423, quilômetro 15, na localidade de Taiozinho, município de Rio do Campo. Justificativa. No local referido, o asfalto está a um nível mais alto que as propriedades e os bueiros não suportam escoar toda a água das chuvas, sendo que a estrada forma uma barreira impedindo o escoamento da água. Frequentemente, com as fortes chuvas, muitas famílias têm suas casas alagadas, acarretando vários prejuízos, sendo de grande importância que seja feito galerias nesse trecho para acabar com esse sério problema que afeta os munícipes. Sala de sessões em 29 de março de 2010, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, vereadora. Coloco a moção de número 05/2010 em discussão única. Bem, eu fiz esta moção por causa da forte chuva que aconteceu nesse final de semana, e aqui nesse trecho da rodovia, que fica mais precisamente na frente da casa da dona Marta, ali no Taiozinho, a gente constatou lá que teve alagamento das propriedades. Foi a propriedade do seu Nilson Kilcom, a água chegou à altura da janela, molhou tudo que ele tinha dentro de casa, houve perca de
de comida, que ele tinha feito a compra, me parece, um dia ou dois antes, perdeu tudo que tinha comprado, molharam os colchões, as roupas, o lodo foi demais dentro de casa, perdeu 100 arrobas de fumo que estava no rancho também. Então, assim, foi um estrago muito grande. E a dele foi a mais prejudicada, porque ela fica um pouco mais baixo do que as demais casas ali, mas me parece que entrou água também na casa do seu Nilson Jane, e do irmão dele, do Osmar, e também do Tarcísio. E o que a gente viu ali, até porque eu fui bater fotos lá por causa que eu faço parte da Defesa Civil, é que o asfalto forma uma espécie de barreira. Ele é um nível mais alto que as propriedades, então quando ele foi feito, não houve a preocupação de que ali alagaria, né? Então o asfalto forma a barreira impedindo que a água desça ali para baixo. E aí, assim, tem que ser feito no local, no meu ver, no meu entendimento, e de várias pessoas que se encontravam ali ontem, uma galeria para que essa água possa ter escoamento. Porque aí, ela tendo escoamento, vai desembocar no rio lá embaixo. Eu acho que é a única solução. Eu até também já entrei em contato com a Defesa Civil de Florianópolis, eles também vão estar fazendo um ofício por lá para estar encaminhando também para o mesmo departamento, que é o DEINFRA, para estar reforçando esse pedido ali para a gente conseguir, porque não é a primeira vez que acontece, já foram 3 ou 4 vezes que esse senhor está perdendo o que ele tem dentro de casa por causa desse alagamento. E eu peço que os nobres colegas também tenham o intuito de ajudar esse pessoal. Continuando em discussão a moção. Vereador Seno. A respeito desse prejuízo, a gente também já tinha conhecimento, até porque são os irmãos do meu cunhado lá que foram afetados, né? E realmente foi complicado, né? As propriedades todas tomadas aí, né? Claro que foi um caso excepcional, mas de qualquer forma, acho que é interessante que se fica preparado para que num próximo momento desse, numa catástrofe dessa natureza, novamente, que tenha então uma alternativa, né, para que seja evitado realmente esse prejuízo. A gente sabe o quanto é difícil uma propriedade ser atingida, essencialmente a casa, né, quando atinge todo o mobiliário, roupas e assim por diante. Realmente foi de uma hora para outra, então foi assim rapidamente, não deu praticamente tempo de socorrer muita coisa, né? E eu acho que é interessante essa moção da vereadora, com toda certeza. A gente também é companheiro, né, para estender a mão a essas pessoas que passaram por essa dificuldade. Continua em discussão. Vereador Marcos. Bom, eu da mesma forma também sou a favor, porque eu sei que ali é um lugar mesmo que o rio faz muita curva, antes de chegar na ponte, que já a água começa a vir por cima. Eu acho até assim que, independente de partido e coisa, que cada um pudesse dar às vezes até um toque assim para um deputado, uma coisa assim, que desse mais umas tocadas lá, porque os deputados já têm mais força do que nós, ou através da secretaria, coisa assim, para fazer mais rápido uma coisa assim, porque senão daqui a pouco dá outra enchente ou coisa, então, mas com certeza é bem lembrado pela vereadora. Muito obrigado. Continuando em discussão a moção. Vereador Rodrigo. Também sou favorável à moção da vereadora Fátima, né, pelo prejuízo acatado às famílias ali residentes naquela região, né? Então, é importante que se faça um trabalho, né, um levantamento. O que é o melhor, né? Provavelmente seria uma galeria, né? Em um trecho ali para escoar essa água, né? Então, a gente também, o que puder estar ajudando aí, com certeza pode contar com o apoio da gente também. Continuando em discussão, vereador Antônio Carlos. Com certeza, né, vereadora? A gente sabe o que aconteceu, então vejo que sou favorável, com certeza. Vamos somar força e encaminhar para as pessoas que realmente são da competência das pessoas do DEINFRA. Acho que todo mundo que tem hoje, né, conversar com o James. O James, acho que é um cara pode conversar com ele, que já tem bastante conhecimento e sabe a quem recorrer também. Acho que juntando as forças aí, acho que tem que se fazer para não esperar, né, que daqui a pouco pode acontecer de volta e tal, lá o mesmo problema, né? Então acho que todo mundo já vai cobrar um pouquinho, de repente as coisas acontecem. Só a favor. Continuando em discussão, vereador Mário Henrique. Também sou a favor dessa moção da vereadora, porque a gente viu já várias vezes aquela região ali alagada.
Já melhorou um pouco, porque desde a abertura daquele rio, lá de cima, já melhorou aquela região ali, não alagou tanto, né? Porque foi uma chuva tão pesada aí, de repente atingiu várias famílias. Ali tem que fazer um serviço também bem feito ali, porque as propriedades do lado de baixo também foi atingida, né? Talvez uma galeria muito bem feita, porque vai soltar aquela água de cima, vai atingir os moradores da parte de baixo ali, né? Que são os Dona Marta, o Ed. Então tem que ver, fazer uma coisa bem feita ali. Mas sou a favor da moção da vereadora. Com certeza, vereador, eu acho que daí até a questão do DEINFRA ver, né, se eles vierem fazer isso, está analisando, né, o melhor local e de que forma para não atingir os moradores da parte de baixo, né. Continua ainda em discussão? Vereadora Dilson? Vereadora, a respeito dessa moção, acredito que ela é de importância sumária, de tanto o momento oportuno. Até porque, na realidade, não é só essa questão, né, nesse local. Então, a gente acha que quanto ao DENIT, que é o DEINFRA, se eles virem, eu acho que eles têm que fazer uma vistoria geral. Tem outros momentos difíceis que muitos motoristas, né, no andar, no dia a dia, percebem quando dá muita chuva. Temos aqui perto, antes da entrada do seu, que eles dizem aqui, da entrada do Rio Valder, do Talhano, ali quando enche também perto do Adilson Quilca, também é um absurdo, a água vem em cima e muitos carros, se não dão sinal de luz, tem dado muitos acidentes nessa mesma chuva. O pessoal foi muito cauteloso, a água estava em cima da lâmina muito forte de água, né, e as pessoas, se ela vem despercebida meio rápida, é caixão, ela entra já atropelando e não tem onde mais se segurar o carro. Então são vários pontos que tem. Ali é o principal, tá? Mas eu acredito que está na hora de mexer em vários pontos da SC 423. E dizer também que assim demonstra que nós ainda estamos falhando aqui na casa. A questão foi criado e conversado no final do ano, quando fui presidente, a questão de uma reserva, né, de dinheiro que era para a questão de catástrofe, quando isso acontece no município, né, uma reserva do nosso dinheiro, em vez de ir para o município, se fosse criada uma lei para atender essas necessidades na hora e no momento. E agora seria essa hora, né, de ajudar talvez essa família e outras, né? E nem a lei nós não criamos ainda. Então acho que falta um pouco mais de interesse nós, porque foi feito aqui, foi conversado com o presidente da UCAB, veio aqui expor o assunto e nada ainda se fez. Então eu acho que esse dinheiro já se passou 3 meses, né? Desde que começou o ano, né, se tivesse um pouquinho lá, com certeza já ajudaria essa família. Então assim, presidente, se tem como rever essa lei para que mande para o poder, né, executivo, para que a gente consiga fazer ela sendo validada, né, porque o prefeito ainda não mandou até nós, ele é sabedor dessa lei. Seria isso então. Com certeza, vereador, o senhor tem razão. A gente até estava dependendo do prefeito mandar essa lei, mas acho que está na hora de nós ir em busca mesmo. Continua ainda em discussão a moção? Coloco a moção em votação única. Quem for favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Celeste. Câmara Municipal de Vereadores do Rio do Campo. Prezados senhores, referente interrupções fornecimento de energia. Em resposta ao ofício de número 06/2010, referente frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica em algumas comunidades do município, informamos que diversos fatores interferem no sistema causando atuação da proteção. Neste ano, especificamente, o equipamento religador, instalado próximo à localidade de Taiozinho, apresentou defeito interno, que tão logo identificado foi sanado e reinstalado para a operação. Informamos ainda que pinos e eucaliptos muito próximos às redes em contato com os condutores provocam a atuação da proteção do sistema interrompendo o fornecimento, então é necessário que os proprietários efetuem a derrubada numa faixa de 40 metros de largura no traçado da rede, solicitando auxílio da Celesc quando necessário. Sem esta derrubada, muitas ocorrências vão persistir. Salientamos que a rede de distribuição que atende o município de Rio do Campo encontra-se dentro dos melhores padrões de manutenção da Celesc e a busca da melhoria do desempenho é meta contínua da nossa empresa,
No entanto, ressaltamos que a rede aérea de energia elétrica fica sujeita a interferências externas do meio ambiente, cujo gerenciamento torna-se dificultoso. Informamos que a Celesc não disporá equipe específica de plantão para finais de semana em Rio do Campo. Nossa equipe de atendimento de emergências atende até às 22 horas diariamente para todas as consumidores da região de Itaió, das 22 horas às 6 horas, e em finais de semana e feriados, a equipe de sobreaviso, que caso necessário é acionada para o atendimento. Esclarecemos ainda que a priorização do atendimento, quando de mais de uma ocorrência, é dada por critérios técnicos e de segurança das pessoas e instalações definidas automaticamente pelo nosso sistema supervisor de operação do sistema, podendo seu município e localidades não ser o primeiro a ser atendido em caso de interrupção no fornecimento. A reclamação de interrupção deverá ser feita à nossa central de atendimento pelo fone 0800 48 0196, ligação gratuita. Dessa forma, é recomendável dispor da fonte alternativa de fornecimento de energia elétrica, como, por exemplo, geradora diesel, naquelas atividades em que a frequência ou a duração da interrupção não pode ser suportada. Atenciosamente, Valdeci José Brito, chefe da Agência Regional do Rio do Sul. Florianópolis, 22 de fevereiro de 2010. Ofício circular número 002/2010. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos e atendendo o que determina o Estatuto Social da nossa entidade, estou remetendo a Vossa Excelência a prestação de contas do exercício de 2009, contendo o balanço financeiro, onde demonstra todas as receitas arrecadadas e todas as despesas realizadas naquele ano, o balanço patrimonial, o orçamento do exercício 2009, bem como a declaração de regularidade da aplicação dos recursos recebidos. Solicito a gentileza de Vossa Excelência em dar conhecimento do presente aos demais colegas vereadores dessa Casa Legislativa. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, Ilmar Dalla Costa, superintendente da UVESC. Daí para os vereadores, segue aqui a prestação de contas, então, do exercício, tem bastante o demonstrativo, né, cada um, então, fica à disposição para olhar. Ordem do dia. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Alex. Boa noite, senhora presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, pessoal que nos assiste, Gilmar, esposa, Johnny Mari. Só queria parabenizar, então, né, a diretoria da PAI, aí, que nesse final de semana fez uma festa, né, muito bonita em nossa cidade, né. E aproveitando, senhora presidente, queria ver se, a respeito daquele requerimento que foi feito para a Casan, se já teve resposta daquilo ou não. Já teve, assim que eu for a tribuna, lhe passo todas as informações. Então seria só isso por hoje. Agradeço a presença de todos. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereador Antônio Carlos. Boa noite, presidente, em nome dos demais vereadores e as pessoas que nos assistem. A gente, como faz parte da diretoria da Paz, nós só temos a agradecer, né? E mais uma vez a população do Rio do Campo participou, todo mundo ajudou, foi uma festa muito bonita, ficou mais uma vez marcada
a festa da Pai, né? Então a gente agradece até a pedido da Dona Nelda, né, que toda a população dentro do campo contribuiu, né? A gente fica muito contente, que realmente a gente precisa, né? É uma necessidade, nossa Pai, essa festa. Então a gente parabeniza mesmo o pessoal com carinho. E também queria deixar registrado aqui, né, vereadora Fátima, porque hoje nós tivemos na reunião do Conselho, então até talvez eu queria ter falado lá na reunião do Conselho, mas não falei, presidente, porque eu já tinha falado com o Jami antes. A respeito da nossa BR, que até eu critiquei também, né, a vereadora Dilson também, que nós não aceitamos de maneira alguma, né, fazer uma reforma até Passo Manso, e nós aqui não, né. E aí então fui me inteirar para ver realmente como é que funcionou isso aí, né. Então existia o BIB, né, esse BIB, financiamento que eles conseguem, né, 3, né, daí parece que então saiu o tal do BIB 4 no caso, mas que até ali, o Jaime falou para mim, né, que é o BIB no caso, porque diz que a verba é bem mais curta, né. Então essa BR que vem de Passo Manso a Taió, a Taió Passo Manso, ela está mais ou menos relacionada, no caso, até Passo Manso. Dali para cá, diz que é outro programa, mas está incluído o projeto, já tem projeto dentro do campo para cá, e vai ser incluído agora no BIB 6, que já está assinado o BIB 6. Então, eu acho que cabe a nós, falei com a professora Terezinha, cabe a nós, agora, a hora que eles começarem esse projeto aí, que é uma coisa que vai demorar, porque vai ser uma obra muito bem feita, vai ser feito me fugiu a palavra agora, vai ser feito os acostamentos, que não tem, né? Então muitos pontos que tem aqueles sulavanco vai ser arrumado também, né? Então acho que vai, pelo que se fala engenheiro, é para ser uma obra muito bem feita. Então acho que cabe a nós somar, não importa o partido que esteja, e cobrar. Porque se nós se juntar com o pessoal de Santa Terezinha e todo mundo cobrar, cada um falar a mesma língua quando chegar o deputado aqui pedindo voto, que agora vai ser bem perto que eu vou pedir voto, cada um falar a mesma língua, eu garanto que nós vamos conseguir. Porque talvez nós já fiquemos para trás nessa BR Santa Terezinha, de pouca cobrança. Tem que se cobrar mais. Porque eu nunca fui convidado, nem um prefeito, de ninguém para um dia em Florianópolis. Eu acho que nós devíamos ir. Por que não? Por que não juntar ali 4, 5, 6 ou 10 vereadores da região aqui e um dia lá na Assembleia? Eu acho que nós temos que fazer isso, presidente, porque ao menos mostra que nós estamos preocupados e levar nosso prefeito junto. Eu acho que mostra, porque daí ao menos a gente está cobrando uma necessidade. Então eu acho que, com certeza, que se nós pegar junto, eu acho que vai dar certo. Eu acho que é de grande importância para nós. Então, era isso aí que eu tinha que comentar, porque se nós ficar aí, dizer, o projeto está feito, está incluído, mas não pedir, olha o pessoal de cima aqui. Se bem que tinha um político um pouco mais ligeiro, que é o seu Mauro Mariani, que acabou puxando o tapete. Mas lógico, nós também temos bastante político aqui, seja do PMDB, seja do PSDB, ou seja do DEM. Eu acho que nós temos que pegar no pé desses caras e eles pensar um pouco dentro do campo. É isso aí, obrigado. Continua a palavra livre, vereador Marco. Boa noite à presidência dessa casa e aos demais vereadores e o pessoal que nos assiste. Eu só queria até dar mais uma reforçada, né, desse pedido da Celeste ali, porque eu sei que tem certos lugares ali que o eucalipto está a 3, 4 metros da rede elétrica. Então, cada um de nós começasse já a dar quando eles começarem a reclamar das energias, até comentar que já a Celeste está preocupado com esses eucaliptos e pinos, porque tem lugar ali que eu estava indo esse dia ali no Saltinho, ali no alto do campo, acho que não dá 3 metros de tirada, tem eucalipto já na altura, então daqui a pouco acaba prejudicando os colonos. Esse cara não tem casa lá, mas daqui a pouco esse cara acaba prejudicando os outros. E também esse que o vereador alemão falou ali, eu me lembro naquela vez do fórum que nós estávamos conseguindo para o campo, que senão ia passar em Passalete, naquela época eu era vereador, nós participava de 7, 8 vereadores, prefeito, nós ia a Florianópolis direto nos gabinetes dos deputados e coisa, então por que não agora também, como o alemão falou, ir junto com o prefeito e ir lá nos gabinetes, então pedir para essa reforma do asfalto. Não sei se, eu acho que daquela época não tem nenhum que era vereador, mas na época nós ia fazer uma lotação daqui, ia para Florianópolis, senão tinha saído o asfalto em Salete, já o projeto já estava para Salete, então nós batalhamos, não só aqui, como Santa Terezinha e tudo, até que conseguimos para trazer para cá. Então é só um motivo assim que nós podíamos conseguir também indo lá em Florianópolis, como aquela vez foi batalhar.
Me permite, vereador Marcos, só esqueci um item aqui. Existe um programa que é Revitalizar, né, que é um programa que tem hoje na SDR ali. Na verdade, é os Pronaf investimento que vem para o banco, e os bancos acabam não aplicando, então está na SDR. Então, o Rio do Campo, ano passado, pegou alguma coisa, mas foi muito pouco. O município de Santa Terezinha pegou muito esse recurso, né? Então, eu vejo que nós tínhamos que divulgar um pouco, né, Rodrigo? Até que tu também bastante envolvido na agricultura, o secretário de agricultura, porque é 8 anos para pagar, é sem juro. Então, o produtor, eu vejo ali o produtor financiando o Caretinha, né, um monte de implemento hoje no Banco do Brasil, e dá para fazer através da SDR, só que tem que ser o técnico da IPAGRE fazer o projeto, né? A única norma que é o técnico da IPAGRE fazer o projeto. Mas é sem juro, 8 anos para pagar, então tem que ser divulgado, que é de grande importância, é um programa muito bom. Ele se encerra em outubro, né, vereador? Mas tá bom, então, muito obrigado ao pessoal que nos assistiram aqui, que volte. Não na próxima semana, só daqui a 14 dias, porque a próxima semana acho que nós não temos sessão, então só no dia 12 que nós vamos começar. Muito obrigado. Continua a palavra livre aos vereadores. Vereador Rodrigo. Cumprimentar a presidente, vereadora Fátima, os demais componentes da mesa, os companheiros vereadores, as pessoas que se fazem presente na nossa sessão também. Primeiramente, parabenizar aí o pessoal da direção da APAI pelo importante trabalho, né, realizado, né, a grande festa aí para manter essa entidade, né, arrecadar recursos aí para a APAI, né, e também a cada um rio-campense que foi, contribuiu, ajudou o comércio e ajudou bastante aí os próprios, na verdade toda a população, né, foi recolhido prenda em todo o município, então cada rio-campense tem na verdade é fruto, né, de todos nós essa grande festa aí, e lógico, né, tem que ter uma direção para tocar e parabenizar eles pelo belo trabalho que eles estão fazendo, né. Então também aí só comentar com relação à Celeste, como foi comentada, foi uma moção aí que a gente fez no início do ano, devido àquelas frequentes quedas de energia, principalmente o que aconteceu aí um dia no interior aí, para cima do encruzo do Rio Valdres, né, então a gente ajudou, junto com o sindicato, foi feito laudos praticamente em todas as propriedades que tiveram perda, né, a perda no fumo, e agora os agricultores que têm interesse estão entrando na justiça, né, então quem quer entrar na justiça fica livre, né, cada um vai, faz aquilo que bem entender, os laudos estão prontos, né, deu um prejuízo aí de quase 500 mil reais, né, em uma noite aí, só no fumo, né, sem contar outras coisas, né, queimar motor e leite também, então outras produções agrícolas, né, mas então o prejuízo para os nossos agricultores é muito grande, né, então se isso não é prioridade, né, então tem vários tipos de prioridade, mas acho que essa é uma prioridade que tem que ser revista, os agricultores não podem ficar na mão, né, então a gente sempre cobra, né, eu acho que tem que cobrar, tem que fazer uma limpeza ao redor das redes, aí tem que ser feito, isso não tem condições de ter um eucalipto aí menos de 20 metros aí, cada lado da rede, aí tem pelo menos 20 metros cada lado aí para, pelo menos quando quebrar um galho não cair em cima da rede, né? Então aí já tem mais segurança, né? Então cabe a cada um de nós, né, reforçando isso, ajudando a divulgar e pedindo para o pessoal, né, fazer, no caso, né, fazer as limpezas ao redor das redes também. Com relação ao Revitalizar, que o vereador Antônio Carlos falou, né, então é um projeto aí do governo do estado, o governo do estado paga o juro em cima do Pronaf, né, do governo federal. Então, quando ele faz o Pronaf, aí o governo do estado, né, só que tem que encaminhar pela EPAG, né, primeiro tem que pegar uma declaração da SDR, né, que ele se enquadra, e daí vai lá e encaminha, né, na EPAG, o Cesário lá faz o projeto e aí o governo do estado dá 2% de desconto. Se o agricultor vai pagar 2%, fica sem juros. Se ele pagar 4%, ele paga 2%. Né? Então, o governo do estado paga 2% do juro, né, em cima do Pronaf, né, que tem para a agricultura familiar hoje. Tem uma importante conquista aí, que junto, né, para os agricultores, né, esse recurso do nosso governo do estado. Aí. Isso também é um recurso importante que vem fortalecer a agricultura. Seria isso, agradecer a presença das pessoas aí que se faz presente aí, acompanhando a nossa sessão, convidar que se faz presente, né, agora, depois de Páscoa não vai ter sessão, né, foi antecipada para hoje,
e convidar, né, que sempre participe e tragam mais gente para acompanhar a sessão. Desejar um feliz Páscoa a todos os vereadores, a todas as pessoas, aí os colaboradores da Câmara também. Tenham uma feliz Páscoa. Continua a palavra livre. Vereadora Dilson. Saudar aí a presidente dessa casa, a senhora Fátima, ao vice-presidente, senhor Marcos, aos meus colegas vereadores, as pessoas que nos assistem. Boa noite a todos. Só vim falar dessa tribuna um pouquinho, que eu me deparei com que já foi pedida há muito tempo, e eu não vou fazer uma indicação de novo, e já é de tempo que é feito isso, não é por causa desse mandato, é de outros, eu acho que nunca se tomou uma decisão ainda, é a questão ônibus, colégio e criança. Eu vejo uma situação lamentável ainda, a situação nas horas de sair o aluno, até de chegar não é tanto porque chega um já vai saindo, né? O problema é na hora que chega às 11h30, que tem que embarcar o aluno, ou à noite. É uma situação difícil na frente do nosso colégio, onde que eu acredito que do pátio do colégio, onde se começa até o fim do colégio, acho que nesse momento tem que dar uma prioridade aos ônibus estacionar. Então eu pediria, presidente, que levasse assim, mas com carinhosamente a esse pedido, que se colocasse umas placas grandes sinalizando que ali é perímetro, né, escolar e que tem que ter um respeito, porque muitos estacionam os carros para ir no boteco, beber, e esquece, eu vi o ônibus estacionado no meio, né, vi carro estacionado no lugar de ônibus e criança atravessando, ela não tem uma visão concreta, depois dá um acidente, já não tem lombada, não tem nada, então, assim, eu acho que nós temos que cuidar depois do perigo feito, da questão do acidente feito, não adianta mais nós vir aqui falar. Então, isso se chama precauções que a gente tem que tomar. Então, essa questão da placa, presidente, e reeducar a situação de cada um estacionar, isso que o vereador Seno sabe da situação, vê todo dia, eu acho que é uma coisa tão simples de organizar, falta organização, no meu ponto de vista. Então, é só esse recadinho que tem para dar. E a questão da Celesc, eu também vejo, já veio vários pedidos, veio para se criar uma lei, eu acho que tem que ser criado, até ontem na Festa da Pai, conversando com o prefeito Genir, comentando a respeito disso, ele acha que é uma grande distância, até o vereador Alex foi questionado, mas um eucalipto dá aí 35 metros de altura, 30 metros, então ela tem esse desperdício. Então o que acontece é quando dá uma ventania meio forte na chuva, o próprio colono está se prejudicando, além de nós estar ajudando ele aqui, pedindo e reivindicando, é lógico que a gente vai fazer isso sempre, mas talvez a dificuldade, o problema está lá na propriedade dele mesmo, perto da própria rede elétrica. Que talvez a questão de se olhar e lá cortar, não precisa se cortar todas, mas pelo menos aquilo que vai dar o problema. Porque dá, vamos dizer entre nós que dá o problema. Então vamos ter que criar essa lei aqui na Câmara, que já veio a pedido, acho que tem que fazer isso, e na realidade apostar que esse seja um dos problemas que seja sanado por um simples motivo. Vereador Alex? Vereador Adilson comentou dos eucaliptos, e eu acho que esse é um dos grandes problemas, eu acho que é o reflorestamento. Até eu mesmo tenho uma propriedade no Rio Azul, que estou com a energia desligada, porque antes da minha propriedade tem um reflorestamento, e está caindo o eucalipto, já tem umas 2 ou 3 vezes, a Celeste foi lá e cortou, e disse que não vai ligar sem o proprietário abrir 20 metros para cada lado, ela não vai ligar a luz. Então eu acho que o eucalipto, que o vereador Adilson falou, ele atinge 25, 30, 35 metros de altura, E ele é uma planta que a raiz dele ela dá meia por cima, ainda mais no reflorestamento. Então qualquer vendaval ele está tombando. Então eu acho que é de grande importância, como o vereador Adilson falou, nós estamos criando a lei municipal aí para estar tentando evitar um pouco essas quedas de luz aí. Então seria isso, não é assim, o colono tem que entender que a gente não está para prejudicar, é uma lei que todos os municípios vão tomar, isso é uma lei que veio de fora, e que veio para somar, que a Celeste está pedindo isso, então que leve essas palavras, que não é o vereador que está querendo criar, para criar polêmica, temos que entender que é uma coisa que é um conjunto onde todos estão tentando achar o melhor para atender a todos, se esse é um dos problemas. Então seria isso. E a questão da PAI é fundamental, acho que foi uma grande festa, a colaboração de todos, aquilo que o Rodrigo falou, sem essa colaboração, com certeza a festa não estaria acontecendo, e dizer que acho que foi uma das maiores na parte da tarde, na hora do bingo, até hoje, desde que eu participo, acho que foi uma das maiores que eu já vi. Foi uma festa de grande porte mesmo. Então, assim, desejar a vocês também, todos os meus companheiros, vereadores, pessoas que nos assistem,
que domingo que vem, um abençoado aí, feliz Páscoa a todos vocês. Obrigado, presidente. Continua ainda a palavra livre aos vereadores. Nesse momento, eu repasso a presidência ao vereador Marcos para que eu possa fazer o uso da mesma. Com a palavra, a vereadora Fátima. Uma boa noite ao presidente Marcos, aos demais colegas vereadores, ao Gilberto, sua esposa, a sua filhinha, que, se continuar assim, vai tomar gosto pela política, ou pelo menos vai se interessar pelos problemas, né, do município, acompanhando, e ao suplente de vereadora, Johnny Mari Machado. Bem, eu vou começar aqui pela resposta que o vereador Alex me pediu, né, Alex? A gente mandou o ofício. E hoje eu recebi em mãos o resumo do faturamento líquido da Casan. Então, assim, ó, aqui contém, depois eu vou fazer uma cópia para cada um de vocês, até para vocês terem em mãos, né? Eu vou falar só assim por alto a quantia, o valor do faturamento. Fecha por mês, isso com as multas e tudo junto, R$ 30.777,71. Esse é o valor do faturamento. Aí, assim, até no ofício que a Vossa Senhoria mandou, né, vereador, o senhor solicitava a relação do número de usuários residenciais da rede de água no município e o faturamento mensal da mesma. Então, aqui nesta planilha que eles nos mandaram, consta aqui, ó, o número de ligações, sem hidrômetro, com hidrômetro, está tudo certinho, tudo detalhado, né? Aí depois o senhor pode verificar certinho. Tem, apesar desse valor aqui, que é o líquido, R$ 30.777, tem ainda R$ 109 de parcelamentos, que isso é de pessoas que deixaram de pagar suas contas e aí fizeram uma certa forma de parcelamento, tá, alguma coisa assim, né? Mas esse, mais ou menos, seria este valor. Isso daqui é só do faturamento deles, não é o da, assim, né, da despesa que eles têm. Porque o que eles me passaram, assim, sem dados oficiais, é que mais ou menos 16 mil é gasto com o pagamento dos funcionários. Aí tem a despesa do carro, tem a despesa dos produtos químicos, um monte de despesas. Então, assim, se for fechar bem certinho, trabalha com prejuízo. Está aqui, depois eu vou repassar para vocês. Até também aqui tomei a liberdade de estar investigando algumas coisas, então vou passar para vocês. O presidente Getúlio, há 20 dias, municipalizou lá o serviço de abastecimento de água e está enfrentando um problema muito sério. Até está sendo motivo de noticiário direto na RBA, tudo, porque assim, eles não estão conseguindo limpar a água, ficam até 3 dias sem água, o pessoal de lá, e eles estão querendo devolver para a Casan, mas a Casan não está querendo mais pegar. Então, assim, tem que se ver bem, a gente cogitou aqui, né, a possibilidade de estar municipalizando. Eu acho que nós temos que sentar, avaliar bem direitinho, ver se isso vale a pena mesmo, se depois o município vai ter condições de tocar. Porque se a gente for fazer uma coisa meio que precipitada, daqui a pouco acontece como está acontecendo lá, né? Então, vai ser pior ainda. E também tem a situação de Chapecó. Chapecó fez a mesma coisa, municipalizou, só que não contava que a Casan ia pedir o ressarcimento da estrutura física, né? Aí eles não quiseram pagar, houve briga lá na justiça e tal, e o tribunal decidiu devolver, então, para a Casan o abastecimento de água, porque daí o pessoal não tinha para pagar a estrutura física. E era o que a gente comentava aqui, né, que alguns até achavam que não precisava pagar e tal, mas realmente, se o município municipalizar, a gente vai ter que arcar com todas as despesas da área física que a Casan constitui hoje aqui no município. Agora, se o presidente Getúlio pagou, não sei te dizer, vereador, isso, até esse ponto eu nem me lembrei de perguntar. Até deveria ter perguntado, foi uma falha minha. Mas, assim, só para vocês verem mais ou menos como é que é a situação, né? Que a gente está querendo municipalizar, pensando em fazer, às vezes, uma coisa certa, e daqui a pouco a gente vai fazer algo que não vai dar certo, né? Seria questão de todo mundo sentar, avaliar bem certinho, todo mundo junto, analisar direitinho antes de tomar qualquer decisão precipitada. Eu ainda acho que a gente deveria estar fazendo como o Salete fez, que é aquela parceria, que a Casan continua fornecendo a água e a mesma devolve para os cofres do município 5 a 7% do que ela arrecada. Eu acho que esse seria o melhor caminho.
pelo menos o município vai estar arrecadando um pouco para os cofres públicos. Vereador Sena. Aí você falou na questão da folha de pagamento, né? Acho que aqui tem 3 funcionários, é isso? Tem 3, 4, acho, né? 3. Tem a Rose. O Edgar e o Mário, né? E a Rose. Não, o Fabrício não é Mas daqui. daí 16 mil, mesmo considerando a parte patronal, né? Eu acho bastante, né? Foi o que porque eles... eu sei que eles ganham em torno de 1.000 e pouco ali, o Mário que tem O Mário ganha mais acho que alto, 3 né? mil e alguma Mas o coisa, resto- se não mais. Mas o resto é bem baixo, né? Estou achando um valor muito... Só um comentário. Desculpa, senhor. Mas, por exemplo, então, se Salete dá uma porcentagem para... Isso, Salete parece que fechou esse convênio aí. Então- Parece que mais ou menos nesse estilo. Eu não sei te dizer bem certinho como que é, mas é mais ou menos Não, assim. porque eu vejo assim, acho que, lógico que está se passando para nós que já repassaram para ti, né? Mas Eu não tenho nada oficial em mãos, eu estou falando para vocês o que me falaram. Mas só que eu vejo assim, será que se lá dá para repassar um pouco, se aqui estou trabalhando no vermelho, então sinal que talvez não trabalhe no vermelho, né, vereador? Talvez alguma coisa sobra, né? Então acho Não, que é... assim, ó, eu acho o seguinte, se vocês querem municipalizar, Não é o caso de municipalizar. Eu vejo de ir a fundo, realmente, né, o que está e se cobrar, né, uma reforma, uma limpeza, fazer algo que não foi feito nunca mais, né? Então é essa parte, né? Não é, isso a não é gente que- vem cobrando, né? A gente espera que eles também atendam os pedidos que a gente tem feito aqui, né? Vereadora, permite? Sim. Então essa arrecadação dos 30 mil é bruto daí, né, no caso. Daí tem todas as despesas ali, né? E isso ainda, vai então, ter todas as despesas dos produtos para limpar, do combustível de carro, do pagamento dos funcionários. Eu também estava conversando com os funcionários da Casan, né? Então, devido a esses problemas, e eles falaram que vai vir um grande problema aqui em Rio do Campo ainda, que é a questão da nossa tubulação, que é quando faltou essa água, né? Até aqui na frente estava o maior vazamento era aqui, né? Então, onde que estava vazando, se perdendo muita água, que a tubulação não está mais aguentando, né? Então, a tubulação Eles vão ter que trocar, né? vão ter que trocar toda a tubulação, então eu estava assim bem, eu acho que é um abacaxi bem grande para ser descascado, né? Então a Casan, como uma empresa ligada ao governo do estado, ela tem bastante recurso para poder ajudar a manter isso, né? Então vai ter mais recursos. Eu também já vi vários municípios aí onde é que municipaliza, a Casan não quer mais de volta, aí vai acontecer o quê? Vai ser privatizado. Aí nós estamos na mão das empresas particulares, né, fornecendo água para nós. Então eu tenho muito medo, hoje sou sem um estudo aí, sou totalmente contrário, né, a municipalização, né, eu acho que principalmente assim vendo todas as reformas que tem que ser feita aí, tubulação que tem que ser trocada, então quando foi feito isso era um tipo de tubulação, né, e hoje ainda todos sabem o grande problema é que o asfalto está feito em cima da tubulação, né, então para trocar vai ter que arrebentar todo o asfalto ali também ainda, né, então outro grande problema aí do nosso município, né, mas seria isso. Eu acho que essas informações foi o que o vereador pediu, né? Eu estou repassando, então daí qualquer dúvida vocês também podem entrar direto em contato com o pessoal da Casan, né? Vai ficar aqui uma cópia para cada um de vocês estar analisando. Aí depois a gente pode sentar e conversar e ver o que a gente vai fazer, vereador. Eu agradeço a informação da presidente. Eu acho que agora nós, vereadores, né, marcar um dia para nós estar estudando, historiando isso aí também, para ver se são esses dados aí mesmo, né? Com E depois a gente está vendo o que será melhor para o município, né? A gente levantou a hipótese de estar municipalizando, mas por isso foi pedido essas informações aí, para ver se vale a pena ou não vale, né? Ninguém quis dizer que vamos municipalizar. Então agora perante isso aí a gente vai estar analisando se vai ser melhor municipalizar ou deixar como está. Certo. Tá. Sim. Assim, eu acho que você como presidente devia só nos alertar o dia que fizesse com o prefeito a questão do novo contrato. Que a gente ficasse sabedor e participasse da reunião. É um pedido do vereador, acho que todos também gostariam de participar junto para a gente entender, né, um pouco mais da nossa Casan do Rio do Campo. Né? Talvez vem explicações, mas às vezes ela não vem meio difundida. Né? Tem muitas coisas que nem a questão já da folha, é uma coisa meio alta do meu ponto de vista. Mas nada que não me prove que esteja certo. Não, com certeza, a hora que for, se o prefeito assim, né,
nos permitir que a gente acompanhe. Acho que é um direito da gente, como representantes do povo, está fazendo parte. E eu vou levar isso até ele para a hora que for sentar, né, com os responsáveis pela empresa, que a gente esteja junto, pelo menos, se não todos, mais alguns de nós, para estar nos acompanhando. Outro assunto que eu tinha para conversar com vocês é até só deixar aqui algumas colocações. A gente teve hoje à tarde, eu, o vereador Antônio Carlos, o prefeito e o senhor José Lickman, na reunião da SDR, né, como conselheiros. E a gente levou para essa reunião 2 pedidos, que foi um de R$80 mil, que foi um pedido que eu fiz para a reforma e acessibilidade de portadores de deficiência física no prédio da rodoviária, porque eu até já tinha feito a indicação aqui, mas então levei a SDR para que passasse por lá, tivesse aprovação do pessoal de lá, para a gente estar conseguindo o recurso, né, convênio para estar efetuando essa reforma, porque a nossa rodoviária ela não tem acesso a portadores de deficiência física. Não tem banheiro adequado, não tem rampa, não tem nada desse tipo. Então, eu acho que está precisando também de uma reforma. E essa foi uma das maneiras que a gente acha, né, está passando pela SDR para depois conseguir o recurso. E também, onde foi pedido o recurso financeiro na ordem de R$230 mil, para a pavimentação com as jotas da rua João Garlini, né, localizada no Taiozinho, que também já foi uma indicação minha aqui, que é a principal via de acesso à Igreja São Sebastião, à Escola de Ensino Básico Maestro Heitor Villa-Lobos e ao Estádio Municipal Evaristo João Lopes. E ainda liga o bairro à rodovia SC 423. Então, foram 2 pedidos que a gente levou. Eu até fiquei meio que decepcionada, porque a gente chegou lá, a gente tinha em mente que ia chegar e iria para aprovação, como sempre foi, né, vereador Antônio Carlos? Só que me parece que mudou a forma de ser visto esses projetos lá. Primeiro vai passar agora por um comitê temático, né? Todos os projetos serão avaliados nesses comitês, cada assunto referente ao seu departamento, se for algo da educação, pelo comitê da educação, se for, né, de infraestrutura, por este, e assim por diante. Então, isso ficou lá, ficou para o comitê estar averiguando e tá vendo a possibilidade. Aí depois vai para a aprovação da SDR, para depois a gente ver se consegue o recurso. Mas então, só para deixar aqui colocado para os colegas que a gente está tentando trazer os recursos, estamos buscando, a gente está indo nessas reuniões, não é em vão, a gente está tentando representar bem o município de Rio do Campo nessas reuniões. Eu acho que seria só isso, deixar a todos uma feliz Páscoa, desejar que todos tenham um bom feriado, né? E pedir que vocês todos, principalmente, né, os visitantes, sempre compareçam nas nossas sessões. Boa noite a todos. Devolvo a presidência à vereadora Fátima. Nada mais a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 8ª sessão ordinária do dia 29 de março de 2010.